Caros irmãos e irmãs, celebrando já a liturgia, o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, e entrando já neste clima também de Semana Santa, do Tríduo Pascal, onde a liturgia nestes dias irão nos revelar como Deus nos resgatou da escravidão, do pecado e da morte. Verdadeiramente, Ele era justo. E assim nós vamos perceber que Deus, para resgatar a humanidade, uma vez com que esta humanidade, com o seu próprio mérito, suas próprias forças, não eram e não são capazes de se salvar, envia seu Filho unigênito para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte, repito. Mas o nosso coração, diante desta liturgia, como é que se comporta? Ouvindo a narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente como um espetáculo ou de um Deus apaixonado por mim e por você, que é capaz de esvaziar-se a si mesmo, a kenosis de Deus, e é justamente o que nós ouvíamos na primeira leitura deste Deus, deste servo sofredor, que é capaz de assumir a nossa natureza humana, pecadora, assumindo para que pudéssemos ter a oportunidade de nos comunicar novamente com Deus mediante a sua graça. Deus assume a nossa humanidade, com exceção do próprio pecado. De um Deus que é capaz de sair do seu trono para armar sua tenda no meio de nós, pecadores, injustos, tantas outras mazelas que nós mesmos temos conhecimento da nossa humanidade. De um Deus que será capaz de se aproximar do pobre, do oprimido, do moribundo, ou seja, daqueles que sofrem, e ao encontro daqueles que estavam afastados, à margem da sociedade, que terá coragem de sentar e cear com os próprios pecadores, cobradores de impostos, com as prostitutas, enfim, de realidades em que naquela época este povo era menosprezado, desfavorecido dos bens de Deus. E aqueles que tinham conhecimento, os doutores, os mestres da lei, tinham a lei como a única razão, a única justiça. E na pessoa de Jesus, esta justiça é revelada em forma de misericórdia. Diante da narrativa, Jesus, de uma maneira irônica, é apresentado como rei dos judeus, e de fato era o rei dos judeus, porém um rei diferente, um rei cujo reinado, a sua autoridade, não da opressão, não do autoritarismo, mas do serviço, do amor, na atitude de lavar os pés dos seus próprios discípulos. O seu cajado, a sua força, terá como o seu próprio ministério o pastoreio, aquele que vai ao encontro das ovelhas desgarradas, oprimidas, feridas, curando-as e congregando em seu próprio coração. O seu trono será a sua cruz, a sua coroa tecido de espinhos, e o seu manto, o da justiça. E volto a perguntar, como é que nós nos comportamos diante
de tudo isto, de um Deus apaixonado por mim e por você. E com isso nós temos a imagem do servo sofredor, do profeta Isaías, como um manso cordeiro, que num silêncio e ao mesmo tempo na rejeição do próprio povo para qual Deus o havia enviado, mas este povo não o acolheu, não o ouviu, não o respeitou, mas boa parte deles foram quem causaram a própria morte do Messias, o Filho de Deus. Ofereci as costas para me bater e as faces para me arrancar a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Um Deus revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, manso, humilde, obediente até a morte. Teria poder suficiente para se livrar deste cálice, mas fez questão que a vontade do Pai cumprisse na sua vida. Pai, se quiseres afastar este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Um santo, um justo, que se coloca no lugar de nós, pecadores, injustos, que às vezes até mesmo blasfema contra o próprio Deus. Nós não somos e não ficamos tão distante dos próprios judeus. Muitas vezes nós também agimos com indiferença com o Filho de Deus, com a sua palavra, com o seu ensinamento, com a sua lei e principalmente diante da sua misericórdia. E todas as vezes que no ato do pecado que cometemos, causamos uma ferida não somente na nossa humanidade, mas também no coração do próprio Deus. E este Deus que está sempre disposto a nos perdoar, mas quando há um coração de fato arrependido. Mas na mesma medida, nem sempre temos a mesma atitude de amar e de perdoar os nossos algozes, nossos irmãos e irmãs que precisam e necessitam também fazer a experiência de Deus através da nossa vida. O grito, o clamor que ouvíamos no Salmo 21, no refrão: meu Deus, por que me abandonaste? Deus teria abandonado o seu filho? Em momento algum, Pai abandonou o seu filho. Este grito é o grito da humanidade que estava desamparada, que se sentia de fato abandonado, mas pelos seus próprios atos, da sua desobediência, fadado ao pecado. Meu Deus, por que me abandonastes? É o grito do filho ao Pai. E este Pai, que ouvindo o clamor da humanidade, é capaz de entregar o seu próprio filho em resgate para a nossa salvação. Qual o pai ou qual a mãe que é capaz de oferecer seu próprio filho em sacrifício? É mais fácil eles se sacrificarem no lugar dos filhos. E foi justamente isto que Deus fez, se sacrificou na pessoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que a tristeza presente na nossa alma pudesse dar lugar à esperança, à verdadeira alegria na salvação que nos foi conferida a Cristo Jesus. E o próprio Salmo 21 retrata mais ou menos este cenário na qual se encontrava o Filho de Deus diante dos seus algozes. Ri de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. O insulto da qual
um dos ladrões, que também foram crucificados, dizia, enquanto o outro, reconhecendo o seu próprio pecado, o seu erro, as palavras de Jesus que conforta: eu te digo, ainda hoje estarás comigo num paraíso. Depois, Jesus expirou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Também queremos entregar nas mãos de Deus o nosso espírito, a nossa existência, a nossa vida, a nossa família, nossas preocupações. Que a Semana Santa nos ajude também a sermos santos. E na meditação, na contemplação, na observância de como e o que Deus foi capaz para que hoje pudéssemos ter a alegria de sermos livres, já não mais escravos, porém o livre arbítrio que cada um de nós temos como dom de Deus é quem vai fazer com que ou nos aproximemos deste Deus apaixonado por nós, ou nos afastemos dele, da sua graça e do paraíso também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.